ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. A paz do Senhor, bem-vindos ao canal Um Cristão no Espelho. Já faz um tempo que nós vamos voltar com as nossas séries de reflexões. Estou preparando para que um material para o nosso próximo estudo. Amém? Hoje eu gostaria de trazer uma reflexão musical, ou uma reflexão sobre esta música, ao único, uma música muito maravilhosa. Essa música, e aí eu vou fazer algumas observações sobre a letra dela. Vamos entender um pouco essa música, vamos entender um pouco qual a ideia dessa música. Mas antes, eu estarei usando alguns versículos bíblicos para encabeçar essa questão dessa ideia. O primeiro versículo está em Lucas, capítulo 4, que diz assim, versículo 5 até o versículo 8. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todos este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse, vai de Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Outro versículo, Mateus, capítulo 4, versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aí vai ter outros versículos que nós vamos ler durante a nossa reflexão, que vão falar sobre isso. A ideia desse hino, ao único, é a ideia de dizer quem que é digno de tudo. A única pessoa que é digna de tudo. Ao único que é digno. Por isso, ele já começa assim. Ao único que é digno de receber. Ou seja, a única pessoa que merece. Ninguém mais merece. Lembra lá de João, quando estava lá, naquela visão, em que havia um livro fechado por 7 selos, escrito por dentro e por fora, em que João chorava porque ninguém era digno, nem no céu, nem na terra, de abrir aquele livro que estava na mão daquele que estava sentado sobre o trono, né? E aí João começa a chorar e se entristecer por causa daquilo. E aparece então dos anciões, dos que estavam lá, dos 24 anciões, né? E ele vira para João e fala, olha, eis aqui o Cordeiro, ele é digno, ele venceu. Aqui ele diz, Apocalipse 5, versículo 5. E disse-me um dos anciões, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Então ninguém era digno. Mas aí o ancião disse para João, olha ali, tem alguém que é digno ali. Ele venceu, ele se tornou digno. No próprio livro
que Apocalipse fala: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor Jesus Cristo. Mostrando que Ele é digno, o único digno. Não existe outro digno. E aí o hino vai dizendo: a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Ou seja, muitos reis existem nesse mundo, muitos senhores existem nesse mundo, muitos que foram feitos, e as pessoas dizem que é deuses, que são deuses, né? Há muito, mas o único verdadeiro, o único digno, o que está acima de todos, o real, é o Senhor Jesus. Ele é o único digno de receber a honra e a glória. A honra, o respeito, né? A dignidade, a quem nós devemos ter temor, a quem nós devemos respeitar e falar com reverência, a quem nós devemos pensar primeiro e buscar a Ele primeiro, a quem nós devemos sempre ter em mente e considerar. Lembra o que a Bíblia diz lá em Eclesiastes? Lembra do teu Criador nos dias da mocidade. Isso é honrar a Deus. E a glória, a honra e a glória. Ou seja, a quem os aplausos? A quem os elogios? A quem a admiração? A quem os feitos grandiosos que merecem serem contados e lembrados e honrados e benditos? A Deus, único, a força e o poder. Ele precisa de receber força. Essa mesma observação vai ser feita na última frase dessa música. Ele precisa de receber força? Não. Essa frase é uma frase de adoração. A força e o poder. Ele precisa de receber poder? Não. Ele já tem força, ele já tem poder. Da mesma forma como ele não precisa de receber honra, ele não precisa de receber glória. Mas o que o hino fala é que nós devemos, lá no final vai dizer, nós devemos e nós consagramos tudo ao nosso Deus. Não quer dizer que Deus, se você está dando a Deus a força, não. Você está reconhecendo e buscando de Deus a força. Reconhecendo que é Ele que dá a força. Em adoração, você reconhece. É Ele que dá o poder e é dele que emana o poder. Você está reconhecendo a força e o poder. E ao mesmo tempo você está buscando dele. Ao honrá-lo, ao glorificá-lo, você está lembrando dele, você está recorrendo a ele. Ao Rei eterno. Porque antes que houvesse qualquer ideia de rei, de prefeito, de presidente, de governador, de governo humano, antes que houvesse cidades, antes que Caim fundasse, né, ali a sua primeira cidade, que recebeu o nome de Enoque, já existia um rei, um soberano sobre todos os estabelecimentos. Sobre tudo. Hoje nós damos título a um soberano, de rei, de imperador, chanceler, presidente, e outros títulos.
honrosos, né? Mas qual é o título que é dado a Deus? Será que rei, imperador, é um título adequado a ele? Os reis recebem o reino de outro. Os reis recebem o reino do povo, porque o povo reconhece o seu reino. O povo fortalece as mãos de um rei. E o povo destrona um rei. Se o povo todo se revoltar e juntamente eles arrancam ele do trono e colocam outro no lugar. É a ideia de democracia. Mesmo nas monarquias existe uma relativa democracia. Mesmo hoje, na chamada democracia, existe uma relativa democracia, né? Na chamada república. Existe também uma relativa democracia. O que eu quero dizer? Quer dizer que se o povo realmente quer, o povo junta força e vence. Falta um pouco de vontade, mas tem que ser unânime, né? Às vezes um quer, mas outro não quer, e o grupo dividido não tem força. Foi quando Jesus disse ali a respeito de Satanás, né? Se um demônio expulsa outro demônio, como é que seu reino pode subsistir? Um reino dividido contra si não pode subsistir. Né? Então é por isso que tiranos permanecem no poder. Porque a oposição a ele é fraca, é pequena. Ela só existe para poder dizer que existem pessoas que não concordam com o seu governo. Mas a única mensagem que ela pode fazer é isso. E algumas bagunças. Mas tirar ele do poder mesmo, a oposição só tira quando ela consegue a unanimidade do povo ou a maioria do povo com o seu apoio. E a maioria do povo, porque ela se organiza ali, se forma um exército e consegue tirar aquele governante. É conseguir mesmo o coração mesmo do povo. Né? A pessoa fala, eu te apoio, mas eu não ponho a mão, eu estou com medo, eu vou morrer. Não, eu apoio mesmo. Então Deus, ninguém tira Deus do trono. Levantam reis e morrem reis. Impérios levantam, impérios caem, mas Deus continua. Ele é o rei eterno. Antes ele já era e depois ele continuará, onde todos os reinos do mundo forem exterminados. Ele ainda será rei. Então eu acho que o título de rei não serve a ele. Ele tem um título maior, um título mais esplêndido. Só que nós não conhecemos esse título. E nem sei se Deus se importa com títulos. Títulos são coisas que os homens criam para poder dizer ou se colocar numa elevada posição. Veja, quando Deus caçou um título para si, ele disse, eu sou o Pai, e este aqui é o Filho, e este é o Espírito Santo. Ou seja, ele criou um título de família, ele pegou um título da família quando ele quis um título para si. Um título que já existia. Foi lá na família, algo que já existia, Pai, Filho e Espírito Santo. Só esse termo, Espírito Santo, é que não existia, porque não se achou um termo. Mas lá no céu saberemos o nome, talvez se revele o nome do Espírito Santo para nós. Mas não sei se Deus se importa tanto com o nome. Essa questão de título é uma coisa nossa. Ele se importa assim com o nome para nós. Quando ele coloca um nome diferente em Abraão, ele diz para Abraão que a situação dele estaria mudando. Mas ele estava falando, não sei se Deus se importa com títulos para ele. Eu creio que essa é uma criação humana. Eu creio que ele se apropriou disso para poder dizer aos homens, não, eu sou maior. Qual é a figura de autoridade que existe? Aqui é o presidente. Então eu sou o presidente dos presidentes.
Qual é a figura maior? Que é o rei. Ah, então eu sou o rei dos seis. É o imperador. Eu sou o imperador dos imperadores. Né? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Imortal. Nós recebemos a nossa imortalidade de Deus. Né? Mas nós somos mortais. Em outro sentido da palavra. Nós somos mortais fisicamente, porque o nosso corpo físico morre. Nós somos mortais, quer dizer, fisicamente, porque o nosso corpo físico morre. Nós somos mortais na comunhão, porque perdemos a comunhão com Deus e então morremos espiritualmente. Somos mortais no sentido de sermos excluídos permanentemente da glória de Deus, quando fomos condenados à condenação eterna, lá no juízo final. Ou ali no juízo final, porque eu creio que o tempo está breve. E tem um outro sentido, nós somos mortais. O nosso espírito só é imortal no sentido que o nosso espírito não morre. Porque o castigo que Deus quer para o ímpio, não quer no sentido de que ele deseje, mas quer no sentido de que é o justo, porque a ira de Deus é justa. É um castigo eterno, porque é um castigo momentâneo. Ou seja, se o homem fosse castigado por um certo tempo, um certo número de eras, de séculos e sei lá qual medida, e depois se extinguisse como numa questão de purgatório, ou se o espírito fosse jogado à inexistência e passasse a não existir mais, se existisse isso, então o castigo não seria eterno. A condenação não seria eterna. Por quê? A morte também não seria eterna. Porque para morrer tem que morrer algo que existe. A morte não é o fim da existência. A morte é o fim da vida. É o cessar da vida. Então, o espírito em si fica imortal. Mas, no sentido da comunhão, ele morre eternamente, porque fica eternamente, não tem mais chance nem opção. E ele não entra na inexistência, porque se ele entrar na inexistência, a sua morte deixa de ser eterna, ela acaba naquele momento. E o castigo, que é merecedor, que é um castigo eterno, também não se satisfaz. Porque o pecado é contra um ser que é eterno, que é Deus. Então ele precisa receber uma recompensa eterna também, infinita. Que a palavra certa é infinito. Eterno é Deus, ninguém mais. Mas recebe o título de morte eterna porque está se referindo também a Deus, que é a exclusão da comunhão com o eterno. Da mesma forma como o título vida eterna, não quer dizer que seremos semelhantes a Deus no sentido de sermos eternos, porque nunca seremos. Porque viemos a existir em um certo momento, porque somos limitados, e ainda que estejamos lá revestidos pela glória que o Senhor há de glorificar os santos, mesmo assim ainda seremos limitados. Teremos limite mais ampliado, mas teremos limitado. Seremos mais amplos, mais amplamente em tudo, mas ainda seremos limitados. Nunca seremos semelhantes a Deus, nunca seremos eternos. Mas por que então receberemos a vida eterna? Porque receberemos a vida que vem de Deus, receberemos a comunhão eterna com Deus, o nome no livro da vida que jamais será riscado. Então somente Deus é eterno, imortal.
no sentido de que não existe morte para Deus. Existe morte para o ser humano, mas para Deus não existe morte. A Ele ministramos o louvor. É a este. Então o texto está dizendo, concluindo, é a este que nós ministramos louvor. É a Ele, é o único que é digno. E aí o hino vai dizer algo que uma vez alguém questionou. E eu já vi até uma letra alterada desse hino. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Olha, o próprio hino já reconhece que ele já é rei. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Não é coroamos a Ti, ó Príncipe Jesus. Nem elevamos a Ti, a Rei. Esse coroar está inserido em todo o contexto da música. Para você alterar essa parte e colocar adoramos a Ti, ó Rei Jesus, ou louvamos a Ti, ó Rei Jesus, como já havia algumas alterações dessa música, você teria que trocar a letra toda. Para ser coerente. Teria que compor uma nova letra para essa música. Por quê? Porque a música toda está falando de um reconhecimento nosso para com a dignidade do Rei Eterno. Que a própria música já fala, o Rei Eterno, o Rei Eterno, a Ele ministramos o louvor. Então, esse coroar se fala de um reconhecimento. De um reconhecimento. Então, por que eu li os textos? O primeiro texto que eu li falava que o diabo levou Jesus a um alto sublime trono, a um monte, e lhe mostrou todos os reinos do mundo. Falou, eu vou dar para você, eles serão seu súdito, você será o rei deles. O que quer dizer isso? Quer dizer que esses reinos do mundo, embora por dignidade sejam de Deus, no entanto, eles não reconhecem a Deus como seu rei. A parábola dos 10 talentos fala isso. Que ele saiu para herdar cidades e se tornar e ser rei dessas cidades. Ele já era rei, mas ele foi para ser rei daquelas cidades. E em Apocalipse fala, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor Jesus. Então, ou seja, isso fala de quê? De reconhecimento. De você reconhecer. Porque no mundo existe um rei nesse mundo. Que é o usurpador, que é Satanás. Que é o príncipe deste mundo, Deus deste século. Aí quando fala que Satanás é totalmente destronado. E o Senhor, que é o Rei Eterno, o único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. Olha a mentalidade da música. Então, para você trocar essa letra, você tem que trocar toda a música. Trocar essa parte. Por isso a parte, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, ela está certa. Há muito tempo, um pastor questionou isso e eu falei, não, está certo. Eu não tive como debater com ele. E mesmo se eu falasse esse argumento meu hoje para ele, certamente ele não aceitaria. Porque quando uma pessoa tem uma posição, dificilmente ele demove dessa posição. Mas eu teria alguma coisa, pelo menos, para falar com ele, né? E é o que eu falo. Para você trocar, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, você teria que trocar por inteiro a letra. Onde que eu falei lá? A força e o poder. A força e o poder. Eu não falei que era o mesmo questionamento? Aí vem outra questão. Aí vem mais um pouco, né? Mais um pouco. O hino diz. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome. Nos rendemos. Rendemos. Só se rende a um rei quem não o reconhece como rei. E passa naquele momento a reconhecê-lo.
Lembra o que os 24 anciões fizeram? Dobraram os joelhos e jogaram as suas coroas. Né? Apocalipse capítulo 4, versículo 10. Cheio, aleluia. 10 a 11. Oh, glória a Deus. Os 24 anciões prostravam-se diante do que está sentado sobre o trono. E adoravam o que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono. Aleluia. Dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Entendeu a mentalidade dessa música? Nos rendemos aos teus pés. Quando o homem deixa o eu, deixa a carne, deixa o mundo, deixa a sua dura serviço e se converte totalmente ao Criador, se rende totalmente a Ele, aí ele reconhece verdadeiramente que Ele é Rei. Jesus falou: vocês não me chamam de Senhor? Cadê minha honra? Cadê a honra? Vocês me chamam de Senhor e Mestre? Hein? Então me honrem. Vocês me chamam de Rei? Então me reconheçam o meu poderio, o meu senhorio. Né? Consagramos todo o nosso ser a ti. Então não apenas se rende, mas passa a ser um servo totalmente dedicado a Deus. Amém? Fique com Deus. Curta, compartilhe e ore por nós. Temos hoje, acho que 127 inscritos. Seja você o 128 ou 129. Vamos, me ajude a chegar a 1000. Me ajude aí. Com Deus, a paz do Senhor.